temos aqui uma presença ilustre, chegou agora, jornalista Luiz Nassif. Pode colocar aí na bancada, por favor. Deixa que eu coloco aqui. E aí, Nassif, tudo bem? Ué, tudo bem, estou no interior de Minas aqui, consegui chegar a tempo aí. E a internet funciona, e é oi ainda, você vê só, rapaz. A gente falou de Minas hoje, o Lula está com o Calil em Uberlândia, tá no evento agora. Tá aí por perto, Uberlândia ou não? Não, aqui aqui é sul de Minas, é quase São Paulo, perto de Poços. Aqui é a região, berço do bolsonarismo, minha cidade, aqui. Poços de Caldas? Puta, um horror, rapaz. Espero que tenha mudado lá, viu? Eu conheço muito o sul de Minas, ô Nassif, porque é a terra do café, né? Tem muito café do sul de Minas, conheço muitas cidades aí. Viajei muito pelo sul de Minas. É uma pena que seja tão conservador. Eu tenho que me despedir aqui do Miro, que tem que sair. Miro, obrigado pela participação. Prazerzão estar com vocês. Bom programa aí, Miguel. Parabéns aí pelo trabalho. Nassif e Ingrid. Um abraço. Um abração para vocês. Obrigado, Miro. Ô, Nassif, eu quero falar sobre umas pesquisas que saíram hoje. Tem uma pesquisa no Distrito Federal, foi publicada hoje no Correio Brasiliense. Coloca aí na tela, por favor, Guilherme. É isso, é estimulado o cenário principal, Lula com 37%, Bolsonaro com 34%, Ciro com 7%, Simone com 2%. Né? Isso é em Distrito Federal. Agora tem uma de São Paulo, na cidade de São Paulo também, uma pesquisa já tem alguns dias, foi divulgado só hoje, Lula com 42%, Bolsonaro com 35%, Ciro 6%, Tebet com 5%. Me surpreendeu, a Tebet está crescendo aí, ó, encostando no Ciro. O que você acha dessas duas pesquisas aí, Nassif? Distrito Federal e São Paulo. Está refletindo o que a gente está percebendo aí, e o que o Vadir colocou também, né? Você vai ter uma migração de voto útil aí, mas o fenômeno aí dessa eleição é o Ciro Gomes, né? O Ciro, o que ele faz é incompreensível, né? É incompreensível porque ele começou, no começo, atacando Bolsonaro, tentando ser alternativa à esquerda, daí começam os ataques ao Lula aí, despropositados, né? Agora começa a se aproximar de uma... Você pega o projeto dele, similar ao projeto militar aí, de grupos de Aldo Rabelo, tudo. O Ciro não dá para entender como que uma pessoa consegue ser inteligente em algumas coisas e completamente... Isso aí me lembra, o Vadir, uma história do Rio de Janeiro, que me contaram, lá nos anos 20, o Clóvis Bevilacqua numa mesa lá, e o garçom vai numa outra mesa e fala, pô, aquele cara é um burro. Daí alguém fala, pô, mas como que você fala isso? É um dos caras mais inteligentes do Brasil. Ele fala, pode ser inteligente para outras coisas, mas para descascar canudinho ele não é inteligente. O Ciro pode ser inteligente para algumas coisas, mas para fazer campanha não é inteligente, né? Então, eu acho que a tendência vai ser essa, mas o risco de golpe se amplia, né? A questão militar está mais que presente aí. Um pessoal que não dá conta, está entregando a Amazônia. Os militares têm duas missões para cumprir: Amazônia Verde e Amazônia Azul, que é a costa, né? Conseguiram deixar a Amazônia hoje a mercê do crime organizado. Ficam todos encastelados em Brasília, lá, ou em locais, em quartéis, aí, em regiões que não têm a menor necessidade de militares, né? No Rio Grande do Sul, não sei aonde, e o crime organizado tomando conta da Amazônia e eles montando projetos militares aí para competir no poder civil, né? É encolado. Nassif, eu também acho curioso o caso do Ciro, né? Eu até assisti, eu acompanho o Ciro, eu votei no Ciro, acreditei nele, mas eu me sinto ludibriado, né? Profundamente decepcionado com o Ciro. Mas eu acompanho, né, por obrigação de ofício, eu sou jornalista, eu vi essa entrevista no Flow, né, que os ciristas falam, não, vocês têm que ver o Ciro no Flow, quem vê vai votar no Ciro. O Nassif, nunca vi, é uma aula de má ciência política. Sim. Né? Porque o Ciro, ele, por exemplo, ele fica repetindo que ele vai fazer uma revolução em 6 meses. Né? Ele tem um plano na cabeça, um esquema,
Eu nunca vi isso na minha vida. Como é que alguém pode achar que tem um plano pronto, em 6 meses vai mudar tudo, os governadores vão apoiar, os prefeitos vão apoiar, o Congresso vai apoiar, e se não der certo vai fazer um plebiscito, o povo vai apoiar. É uma coisa de maluco, Nassif. Como é que você esquematiza assim, como você cria essa ilusão? É evidente que a dinâmica da política, as variáveis são muitas, você não pode prometer uma coisa desse tipo. Então, mas daí você vê a aproximação dele aí com o pensamento militar, que nos dois casos, você pega. Eu fiz um xadrez lá comparando esse projeto militar aí com o projeto do Ciro. O que eles acham é o seguinte: você tem que ter uma supervisão, você não tem a política no meio. O Ciro não tem política. Você fala, pô, qual é a correlação de força? Por exemplo, você pega o Lula ele não explicita um conjunto de temas mais delicados, porque tem que montar um pacote de acordo, ampliar um acordo que talvez até o obrigue a deixar de lado temas fundamentais. O Ciro vai nos temas fundamentais sem ter a política. Então, quando você pega o projeto dos militares, é a mesma coisa. Os militares eles deixam aí por conta a parte de indústria, criam um liberalismo fajuto aí para baixo e colocam uma superestrutura para garantir os princípios fundamentais. O Ciro é a mesma coisa, é autocrático. São 2 projetos autoritários. Então, mas não tem sentido, desculpa interromper, só para lembrar o que ele falou no Flow, por exemplo, ele menciona o Fernando Henrique, o Lula, aí ele chama os 2 de testa de ferro de ladrão. Para que falar esse tipo de coisa nessa altura do campeonato? Porque é um cretino. Ele foi em casa lá dar uma entrevista boa, saiu bem na entrevista. No final ele fala o seguinte: se o Sérgio Moro mandasse invadir minha casa, ia ser recebido a bala. A troco de quê? A troco de quê? Ele exagera numa retórica aí com um purismo, como se fosse o único cara inatacado aí, e não pensa nas circunstâncias da política. Como é que se governa aqui sem acordos políticos? Como é que se faz acordos políticos sem concessão? Você pode até dizer, poxa, deixar a porteira fechada lá para diretores da Petrobras foi um exagero. Mas sem essa coalizão, aí ninguém governaria. Agora ele vai pelo poder da vontade. Poder da vontade, não. Graças à minha vontade aqui eu vou impor. Ou você monta uma ditadura e dá certo com ele, ou ele é chutado, se fosse eleito, seria chutado no primeiro mês. Por muito menos o Collor dançou. Agora é complicado o Ciro, porque o negócio do Ciro é o Ciro. O negócio dele com Lula é que ele não perdoa de ter entre ele e o poder um cara que nem o Lula, que tirou um lugar que, por direito divino, seria dele. Eu conheci o Ciro, o Miguel, a primeira vez que eu fui no encontro com o Ciro, governo Collor, lá no Maxud, tomar café. Ele, sem me conhecer, desce o cacete no Mário Covas. Desce o cacete, porque estava impedindo os 2 mais brilhantes tucanos de irem para o governo Collor, que era o Serra e era o Fernando Henrique. Ele vira ministro da Fazenda e o Plano Real tem um esquema de câmbio ruinoso, arrebentou a economia brasileira. O Ciro pegou aquilo como bandeira. Então, quem falasse contra o câmbio lá era inimigo da pátria. Ele pega os temas assim. Hoje, quem fala o contrário é inimigo da pátria. Ele não sabe relativizar nada. Qualquer pessoa que pense diferente é bandido, é imbecil, é inimigo da pátria. Então não dá. Você não tem diálogo, você não tem negociação, você não tem pacto político, né? É um cara que passou por todos os partidos, aí sem respeitar nenhum. Como que você faz política sem partido? Você faz tendo uma corporação militar do lado. Agora você vê, nos últimos tempos, ele passou a endossar vários temas que estão ligados aí a esse grupo, esse pacto entre ruralistas e militares que o Aldo Rebelo está organizando aí. Defendeu mineração na Amazônia. Atacou temas morais. Em 2010, ele desceu o cacete em quem era contra o aborto, agora criticou o Lula por ter defendido o direito ao aborto. Ou seja, é a favor daquela visão lá de impor
de impor as reformas. Pô, é fácil você. Se você não tem compromisso com a realidade, eu te dou aqui. Em 2 horas eu faço um plano de salvação do Brasil. Se eu não pensar nas limitações políticas, é fácil. Eu também. Eu tenho planos para o Brasil também. É o que ele faz, não entra política nele. Ele não é um cara da política. Ele é um cara. E é um sujeito atrás de discurso. Agora, com esse negócio de mineração na Amazônia aí, e o negócio dele, quando você pega o pensamento dele, dos militares, e você pega aí desses grupos de ultradireita que estão surgindo aí em torno do Aldo Rebelo, a lógica deles é a lógica militar. Você tem que ter uma vontade única, você não pode ter diversidade. Se vem o cara falar em movimento negro, você está dispersando. Você está dando álibi aí para continuar com esse liberalismo. É então, anti-identitário, é anti-identitário. Totalmente. Num país que já tem uma complexidade, e o negócio deles é ordem unida, os aspectos psicossociais. Quando você pega o Dugin, o Olavo de Carvalho da Rússia lá, o Bannon e o próprio Olavo de Carvalho, é o mesmo pensamento do Ciro, assim, nesse sentido. Você tem que ter uma bandeira única de salvação nacional, acreditar e voltar aos valores. Uns falam os valores os valores tradicionais e tudo, negócio, mas o Ciro é isso. É isso. Então não dá. Você imagina um déspota que se pensa esclarecido aí no poder. E com esse discurso de ódio, rapaz, está todo mundo cansado de ódio, cansado desse espírito de guerra do Bolsonaro. Ele vem e distribui acusação para todo lado. O cara passou perto, é ladrão, é financiado pelo PT. É um horror, é um horror. Tá muito barra pesada a campanha do Ciro. Né? É uma campanha suja, Nassif. Suja. Aliás, há muito tempo que eu não vejo uma campanha tão suja, tão barra pesada. Ele fica reclamando, a Marina sofreu campanha suja, e ele fica também criando teoria de conspiração, tudo é gabinete do ódio, né? Os sites de esquerda são gabinete do ódio, do PT, e ele fica repetindo esse tipo de coisa. E agora, nesse flow, ele falou isso, né? Ele citou o nome DCM, 247 são financiados com dinheiro sujo. Ele fala qualquer coisa, cara. Ele acusa sem ter responsabilidade, aí é processado, né? E também tem uma coisa também, Nassif, que me incomoda, que é o seguinte, né? Que saiu até uma matéria no Globo, o Ciro ataca o Bolsonaro e o Lula. O Ciro ataca é o que mais ataca o Bolsonaro, né? Mas, Nassif, é muito fácil, parece coisa de criança, né? Bolsonaro é feio, bobo e burro, ladrão. Xingar é fácil, Nassif. Eu posso também atacar o Bolsonaro, falo um montão de palavrão contra o Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro só vai ser combatido de verdade com luta política. Não é com xingamento na internet. Claro, é mobilizando as massas, mobilizando os sindicatos, mobilizando a sociedade. Não é xingando na internet. Né? Então, mas você pega o Ciro ele é contra qualquer forma de organização que saia debaixo da asa dele. Ele não gosta de sindicato, não gosta de movimento social, não gosta de partido político. É um autocrata no lato sensu aí, sabe? E tem aí o livro dele, eu tenho o diagnóstico, que logo eu tenho a força aqui, com o poder da palavra, eu vou convencer todo mundo. Aquele negócio, se a campanha não fosse tão suja, aliás, uma campanha, quando ele critica a campanha contra a Marina, era o mesmo inspirador, se bem que ele não precisa de inspiração, que é o João Santana, né? Fez uma campanha, mas ele exagera. E fala asneira, você pega a discussão dele lá com o humorista, como é que chama? O Gregório do Vivier. Ele fala, não, o Lula ele tem a presunção da inocência, mas é um ladrão. Mas como assim, gente? Não, ele tá repetindo. No Flow ele falou a mesma coisa. No Flow, agora, essa entrevista que eu vi, ele fala, não, ele fala e ainda coloca na sua rede. Eu vou passar a palavra um pouco para a Ingrid, né? Para a Ingrid dar a sua opinião. O que você acha dessa insistência do Ciro de falar que o Lula não é inocente? Não foi inocentado, aliás, né? Ele é um joguinho semântico aí. Né? Não, o Lula não foi inocentado, isso é mentira do PT. O que você acha dessa fala do Ciro? É uma disputa desesperada, né, de narrativa, mas eu acho que o Ciro, todo mundo, em algum momento,
Acho que muita gente pensou que a gente teria, depois de uma eleição muito polarizada, a tendência é que se tivesse uma eleição, uma próxima eleição mais, talvez, voltada para uma terceira via, para uma terceira opção, que não ficasse nem para um lado nem para o outro. E foi nisso que o Ciro apostou, né? Da mesma forma que o Luciano Huck, na época, acreditava que também podia ser essa terceira via. Mas quando ele percebeu, né, que a eleição seria polarizada, que esse cenário não seria um cenário, né, de uma possível terceira via, ele recuou. Né? O Luciano Huck foi malandramente ali, recuou, porque percebeu que o momento não era o melhor dos melhores para ele, ou seria Bolsonaro ou Lula. E o Ciro não, o Ciro ficou numa situação de uma dificuldade, inclusive, de recuar, porque naquele momento, né, no segundo turno da eleição, quando ele vai lá para Paris, aquilo ali foi um momento derradeiro, assim, foi um momento em que ele tomou uma decisão que iria repercutir para os próximos anos e para a próxima eleição. Ele ficou num limbo, né? Ele ficou num limbo político, e dali ele ainda tentou, né, por acreditar que ainda pudesse ser possível essa ideia de uma terceira via, ele ainda foi tentando, mas a coisa vai se desgastando e cada vez mais a gente vai chegando, né, a essa conclusão de que não há terceira via, de que é uma eleição obviamente polarizada, mas ele ficou no mundo particular dele, ele não consegue sair desse universo particular que ele próprio criou, né, dessa fantasia de que ele acredita que as coisas ainda possam ser modificadas, ou porque talvez ele realmente não consiga mais recuar, né? Eu até falei na última vez que a gente falou sobre o Ciro, falei, olha, eu acho que a saída mais honrosa para ele é sair, né, com a retórica, com essa narrativa de que ele estaria ajudando a derrotar o bolsonarismo no primeiro turno. Mas ele, por outro lado, não faz um discurso de derrotar o Bolsonaro, ele ataca o Lula também. Então, ele fica numa posição muito complicada, porque ele nem é uma coisa nem outra. Né? Ele é essa coisa gelatinosa que a gente não consegue identificar, porque ele justamente não assumiu uma posição, porque ele não consegue assumir essa posição diante das escolhas passadas dele. Né? Então, acho que fica muito difícil para o Ciro recuar. Acho que ele ainda poderia recuar com essa narrativa, essa justificativa, né, de que vai fortalecer o Lula para o primeiro turno, porque se o Lula não ganha no primeiro turno, ele ainda carrega mais ainda esse peso, né, de não ter ajudado nesse processo. E é isso, eu acho que a única capacidade que ele tem de conseguir conquistar ou de reconquistar um pouco do respeito, né, de parte desse eleitorado que ele perdeu, é fazendo esse recuo estratégico, mas eu não estou vendo nenhum sinal de que ele vai fazer isso. O Ingrid, uma das frases mais estapafúrdias dele é o seguinte: tire o Bolsonaro do segundo turno, vote em mim. Pois é, completamente fantasioso. O Miguel colocou aqui uma frase de um leitor sobre a quarta teoria política. Outro dia que eu cheguei, a quarta teoria política. Você tem aí três grandes ideólogos da ultradireita. Né? Você tem o Bannon lá nos Estados Unidos, você tem o Dugin na Rússia e o Olavo de Carvalho. E aqui tem um grupo pequeno aqui que segue essa quarta teoria política, que é isso aí, é a volta, é uma guerra moral, é a volta aos valores fazem a crítica à democracia representativa, uma crítica correta. A democracia representativa aqui, ela tem seus vícios, você tem um enfraquecimento fantástico aí, um controle do judiciário e da mídia por capitais maiores, mas o que eles propõem é um governo autoritário, né? Mas aí não é a democracia, mas é o capitalismo, que é uma crítica que eles não fazem, né, inclusive. Pois é. E um acha que a salvação cultural do mundo está na Rússia, outro acha que está nos Estados Unidos, mas são salvacionistas, né? Que não tem política, não tem diversidade, você tem que ter uma expressão da nação. E o Rabelo é muito disso aí. Você tem que ter uma expressão da nação. A nação é uma coisa só. E você tem que ter... Que é um pouco ligado aí a essa teoria aí das guerras psicológicas das Forças Armadas. Né? Você tem que ter uma vontade só, salvar o país, seguir sem questionar, não pode haver diversidade. E essa quarta teoria política que o Ciro está embarcando agora, né, com o discurso moral, com essa questão da... Eles acham... Se eu não for falar demais aqui, só para... Eu andei estudando para tentar entender um pouquinho isso aí. Eles acham que tem duas formas de liberalismo. O liberalismo reacionário e o liberalismo progressista.
o liberalismo progressista teria surgido com o casal Clinton, e a ideia é você tem duas formas de inclusão: o reconhecimento e você atacar realmente as questões fundamentais aí da exclusão. Ele fala o que esse liberalismo progressista dos Clinton fazem é o reconhecimento. Então, eu reconheço que os negros não têm chance, então vamos criar uma cota para negros. Então, usando sempre o conceito da meritocracia, os melhores vão conseguir entrar. E deixando inatacada as raízes da exclusão. E por isso eles passaram a considerar os chamados liberais progressistas como os maiores inimigos. São os liberais progressistas que dão um charme aí para o mercado. E consideram o Lula o principal líder aí desse liberalismo progressivo. Isso do lado deles, né? Do lado do Bano, o Bano já disse, o Lula é o esquerdista mais perigoso do planeta, por quê? Porque tem voto, né? É isso aí. Ô, Vadir, desculpe aí deixar você aí quietinho. Vadir, você viu que o nosso amigo Sérgio Moro acabou em Irajá, né? Tá lá, fez uma live ontem, dizendo que agora vai se candidatar pelo Paraná, mas não sabe nem qual é o cargo, se é governador, se é senador, se é deputado. O que você acha disso, Vadir? Sérgio Moro, além de delinquente, além de ser um criminoso, né, um dos maiores criminosos da história do Brasil, virou uma figura patética, né? Ele só não é mais irrelevante do que já é, exatamente por conta da enormidade dos crimes que ele cometeu e que estão impunes. O Brasil tem que ajustar contas com Sérgio Moro, com Dallagnol e com toda a organização criminosa a que se deu o nome de Operação Lava Jato. É uma figura patética, uma figura que talvez não valha nem mais a pena a gente estar perdendo tempo com ele, comentando. Uma figura sem rumo, idiota, completo, enfim. Mas um criminoso, né? E até para me solidarizar com ele em algum momento da trajetória dele, os crimes não podem ficar impunes, né? Então, fazendo coro com ele, os crimes que ele e a gangue curitibana cometeram não pode restar impunes como estão até agora. É uma figura patética. Vadir, a sua imagem está paralisada para mim. Para vocês também, o Nassif, Ingrid? Tá. Está parado, Paralisou, né? Está paralisado. Então, só para finalizar a live, um dos assuntos que eu tinha trazido para cá, peço para o Guilherme colocar na tela, que o STJ, ele tomou uma decisão hoje que ele autorizou cultivo da maconha para 3 pessoas. Né? Então, isso aí abre, evidentemente, um precedente, né, que autoriza o cultivo da cannabis no Brasil. Né? Isso aí, pode tirar, Guilherme. Isso aí, tem gente que acha, isso aí não pode falar disso, porque isso aí é voto para o Bolsonaro. Só que eu, Nassif, acho que isso é um dos erros, até do Ciro, a gente está falando disso. Ele está vivendo uma sociedade mais conservadora do que eu acho que é de fato. Né? Até, inclusive, saiu uma matéria na Folha de São Paulo recentemente mostrando que 49% da população já se identifica como esquerda. Então, tem um pessoal que está perdendo um pouco também o termômetro da sociedade. Né? Tem uma nova geração aí. O Vadir voltou, então? O que você acha dessa decisão do STJ de liberar a maconha, o cultivo da maconha para algumas pessoas? É uma decisão até que já vem tarde, né? E poderia ir mais além, né? Mas é uma decisão tardia. Isso já se dá na prática, para no desespero, os pacientes, para aliviar a dor, já procuram médicos que já aplicam, né? Agora aplicam de forma clandestina, né? O que é um absurdo.
Então, de vez em quando, a justiça brasileira acerta, né? Esse é um caso, né? E, sobretudo, no país em que essa questão, tudo que diga respeito, direto ou indiretamente, a drogas, a maconha, etc., aqui é tratado como tabu, aqui é tratado no plano da criminalidade moralista, né? Do moralismo criminalizador. E, enfim, mas foi uma boa decisão aí da 6ª turma do STJ. Então, só para finalizar a live aqui, hoje saiu notícia, todo mundo, não era uma novidade, né, mas que o Alexandre de Moraes será o novo presidente do TSE, né, vai assumir daqui a alguns meses, vai ser o presidente durante o processo eleitoral, e ele prometeu jogar duro contra as milícias digitais, né? O que você acha disso, Ingrid? Acho fundamental, né? A gente perdeu a eleição para as fake news, as últimas eleições. Eu acho que a gente tem que jogar pesado. Essa é uma disputa, mais uma vez, a disputa que a gente teve da passada e essa são disputas narrativas, né? Disputas muito voltadas para o campo a gente teve fake news absurdas, né? Da mamadeira de piroca, por exemplo, é um exemplo patético de como que isso repercute para as pessoas acreditam até naquilo que é absolutamente inacreditável, né? Então eu fico uma esperança de que a gente possa realmente combater as fake news, porque elas são um câncer, né, para o processo democrático aqui no Brasil. A gente viu isso muito claramente. Maravilha. Nassif, o que você acha, então, aí do Xandão no TSE? Eu acho que tem que ter critérios aí, sabe? Porque nós tivemos aí, num determinado período, nós tivemos um processo de boicote em relação aos blogs críticos aí, usando esse álibi da fake news. Tem um rapaz aí da USP que escreve para o Globo, agora sempre me fala o nome dele, que era a favor dos black blocs e tudo. Pablo Hortelado. Pablo Hortelado. Esse rapaz, ele virou da noite para o dia, ele recebeu um contrato da Veja, no auge daquele jornalismo de esgoto da Veja, através da Pública, produziu um trabalho comparando esses blogs de ultradireita que espalham fake news com os blogs de esquerda que disputam jornalisticamente as notícias. Isso aí foi utilizado pela Veja para fazer uma lista aí que as agências de publicidade endossaram também, tirando publicidade desses blogs. Logo depois se tentou um modelo, através até de um think tank americano chamado Atlantic Council aí, de convencer o Facebook a montar uma rede aí, ou se amparar numa rede de checagem, para dizer o que era fake news ou não. E se tentou montar uma associação aqui, junto com uma faculdade de jornalismo da Unesp, uma associação que só tinha os jornalões e sites ligados aos jornalões. Eu até para testar, eu tentei inscrever o GGN e não aceitaram lá. E logo em seguida, nós tivemos um episódio que foi em cima da revista Fórum, aí, de acusar a revista Fórum de fake news, porque disse que o Papa tinha mandado um livro para o Lula, e era verdade. E a Fórum ficou fora do Facebook por alguns dias, se não fosse a reação generalizada. Então tem que tomar muito cuidado para que esse uso seja... Você tem critérios aí para discutir o que é fake news e o que é questionamento mesmo, o que é direito de crítica, né? É isso aí. Pessoal, estamos terminando a live agora. Ô, Vadir, você fica então encarregado de fechar nossa live aí com comentários finais. Rapaz, agora é movimento, é rua, é ganhar a eleição no primeiro turno, reagir contra qualquer arreganho golpista, é não se intimidar, é não recuar e salvar o Brasil, né? O Brasil precisa ser salvo. O Brasil está virando uma terra de ninguém, um grande faroeste. E limpar o país dessa delinquência, né? Quando se fala em crime organizado aqui no Brasil, a primeira imagem que me vem à cabeça é o Palácio do Planalto. É isso. É isso aí. Obrigado por todos, então. Grande abraço. Ingrid, muito obrigado pela participação. Nassif, forte abraço. Eu queria só pedir para o Nassif, não sei quando ele puder voltar, claro, Miguel também, se tiver aí na tua agenda, porque eu queria ouvir muito o Nassif sobre o projeto de nação. Você começou a falar e eu acho que é um tema muito interessante para a gente debater aí depois.
Tá. Eu fiz um xadrez lá no GGN, pegando os pontos centrais, até comparando aí com o Ciro Gomes aí. Mas é um tema, é uma tentativa dos militares de ter uma bandeira, né? Em vez de livrar a Amazônia do crime organizado, eles ficam brincando de fazer plano econômico, plano de país aí, em Brasília, sem risco nenhum, né? Semana que vem eu chamo o Nassif de volta, Ingrid. Chamo você também, aí a gente conversa sobre isso. Até a próxima. Até amanhã, pessoal. Um abraço.